Boa tarde. Boa tarde daqui de New Orleans, boa noite para quem está no horário de Brasília. Este é o primeiro vídeo que mistura futebol e política. E os rapazes que são mais acostumados com essa coisa de YouTube estão me lembrando que é para eu lembrar a vocês de se inscreverem no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, é só clicar e você vai receber as notificações de quando eu publicar vídeos novos. E dar o seu joinha, aquelas coisas todas que tem que fazer, né? O Cruzeiro foi rebaixado e evidentemente eu não poderia deixar de fazer um vídeo, não para tripudiar de ninguém, evidentemente, né? Mas porque há algumas coisas na história recente do Cruzeiro que eu acho que eu conheço talvez um pouquinho mais em detalhe do que a maioria do pessoal que acompanha apenas futebol. E certamente bem mais em detalhe do que a maioria do pessoal que só acompanha a política. O Cruzeiro, nos últimos 25 anos, mais ou menos, tem sido a grande expressão, né, de um bloco político, que a gente poderia mais ou menos associar ao bloco político aecista em Minas Gerais. Não é casualidade, né, que o Aécio Neves seja conselheiro do Cruzeiro, que o Perrella tenha sido presidente do Cruzeiro durante 17 anos e tenha sido senador suplente do Aécio. Enfim, é todo um esquema que tem girado em torno do Cruzeiro e cujos detalhes mais sórdidos, alguns dos detalhes mais sórdidos, ficaram conhecidos na reportagem recente do Fantástico. A reportagem do Fantástico que mostrou, enfim, corrupção, coisas bastante pesadas, tipo oferecer menores de idade como garantia de empréstimo, enfim, toda uma sorte de lavagem de dinheiro, etc. Toda uma série de falcatruas que quem conhecia a história mais de perto sabia, mais ou menos, né? E que a reportagem do Rodrigo Capello e Gabriela Moreira, se não me engano é Moreira o sobrenome dela, dois jornalistas que fizeram uma reportagem bem demolidora para o Fantástico, né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar algumas histórias e aí depois a gente tenta enlaçar um pouquinho o que foi o rebaixamento do Cruzeiro em relação ao que é, né, o bloco aecista em Minas. Esse rebaixamento do Cruzeiro não é uma novidade, ele já poderia ter acontecido. Ele não aconteceu em 2011 em condições bastante suspeitas, né? Como se lembram os fãs de futebol, o Cruzeiro chegou ao último jogo contra o Galo, precisando vencer para não ser rebaixado. O Galo teve a oportunidade ímpar, né, de rebaixar o rival e apanhou de 6-1 em um jogo que é, evidentemente, fonte de inesgotáveis zoeiras para cima da gente até hoje. O que não se conversa muito sobre aquele jogo são uma série de detalhes que o cercaram e que o tornam meio suspeito, né? Em primeiro lugar, o Cruzeiro era, naquele momento, o pior ataque do campeonato. Estava jogando contra a melhor defesa do segundo turno do campeonato, que era do Galo. E o pior ataque do campeonato fez 6 gols na melhor defesa do campeonato, em um clássico regional em que ele precisava vencer para não ser rebaixado. Pouca gente acreditaria né, na coincidência disso, considerando o fato de que os dois clubes eram patrocinados pelo mesmo banco, certo? O BMG era o grande patrocinador de ambos. O presidente do BMG era o presidente honorário do Galo, né? Ricardo Guimarães, que era credor do Galo, inclusive, né? E é sabido que as diretorias almoçaram juntas na quinta-feira que precedeu aquele clássico. A diretoria o presidente do Galo não almoça com o presidente do Cruzeiro na véspera de um clássico. Isso nunca se fez em Belo Horizonte, né? E a história que circula a boca pequena é que os jogadores foram pressionados a abrir um pouquinho as pernas, perder de 1-0, e aí eles se revoltaram e alguns jogadores se revoltaram e resolveram abrir as pernas de verdade e levar 6. Quem assiste aquele jogo vê que tem alguma coisa estranha rolando ali, né? Obviamente, eu não tenho nenhum problema de perder de goleada do rival quando o rival é muito melhor. E o Cruzeiro tinha dado goleadas no Galo nos anos de 2008 e 2009, na decisão do Mineiro. O Cruzeiro enfiou 5-0, mas ali era o 5-0 normal do jogo. O time era muito melhor, muito superior e ganhou de 5-0. Não era o caso em 2011, né? Em 2011, eu
e pouquíssimas outras pessoas cobramos de jornalistas, cobramos da imprensa mineira algum tipo de apuração, ninguém se mexeu. Todo mundo tem uma história de como foi bloqueado pelo Mauro César no Twitter, né? A minha história é essa. Eu cobrei, não ofendi em nenhum momento, marquei a arroba dele no Twitter e falei, Mauro César, você não quer apurar isso aqui? Tá meio estranho, não? Aí bloqueou, ficou bravo, achou que era choradeira de perdedor, essas coisas, né? O sujeito acha que todo mundo que fala com ele no Twitter é torcedor fanático. Enfim, em condições muito suspeitas, que a imprensa mineira, historicamente cúmplice das falcatruas do esporte e das federações e dos clubes, não apurou, o Cruzeiro não foi rebaixado em 2011. Em 2012, aconteceu uma operação que prendeu uma série de desembargadores que foram indiciados por venda de sentenças a traficantes, incluindo um primo do Aécio, né, Aladim Tolentino, também conhecido como Quedo, que é o dono do sítio no qual o Aécio caiu do cavalo. Vocês se lembram, né? Quando o Aécio apareceu com o braço na tipóia e tal. Ele caiu do cavalo no sítio do Quedo, que fica em Cláudio, que é onde a família Neves tem terras, né? E onde foram presos os desembargadores que vendiam sentença, né? Vários conselheiros do Cruzeiro, etc. Na época, eu me lembro de uma coisa curiosa também para quem acompanha a história política brasileira. Essa é a Bita Amber, uma cerveja local aqui de New Orleans. Na época, eu ofereci aos chamados blogueiros progressistas, aos jornalistas lulistas, né, que apoiavam o governo Lula, que eram, portanto, oposição ao Aécio, eu ofereci a todos eles, assim, os nomes, indícios de qual era o esquema, quais que poderiam ser os entrevistados em Cláudio, até o endereço do boteco de Cláudio que vende Heineken. Eu passei para eles, ensinei como se chega a Cláudio, né? E ninguém se interessou, nenhum deles se interessou por apurar os podres do Aécio, né? 2 anos depois, um grande jornalista, o Lucas Ferraz, na Folha de São Paulo, revelou o esquema do aeroporto do Aécio. Isso foi revelado em 2014, lembram-se, né? Aquele aeroporto que é construído como um aeroporto privado com dinheiro público, né? Também no bojo desses acontecimentos foi pego o famoso Heliococa, né? De propriedade da família Perrella, onde foram encontradas meia tonelada, certo? Foi encontrada meia tonelada de pasta base, né? Jamais apurado, jamais, né, com nenhum indiciamento, etc, né? O que tem em comum entre todos esses esquemas é que eles envolvem figuras de proa na direção do Cruzeiro dos últimos 25 anos, 23 por aí, e envolvem um determinado bloco político, que é o Bloco Tucano em Minas Gerais, né? Que foi fortíssimo, comandou o Estado durante décadas e não é exatamente conhecido pela sua tolerância com a imprensa crítica, certo? A imprensa mineira, com poucas exceções, algumas poucas exceções, que eu não vou nem citar o nome das exceções, as exceções sabem que são exceções. Mas, no geral, a imprensa esportiva mineira é de uma subserviência aos cartolas, ao esquemão da federação, é beneficiária desse esquema, né, enfim, de troca de favores, etc. E jamais se interessou por apurar falcatruas que estavam na cara de todo mundo, né? As falcatruas do aecismo não eram novidade, o cheiro de falcatrua não era novidade para ninguém, certo? Tem um dito popular em Belo Horizonte, os belo-horizontinos mais aí afinados com os círculos políticos e esportivos sabem que é bem boca pequena, né, em Belo Horizonte, que no armazém dos Perrella não se vende só linguiça, certo? Sempre se venderam outras coisas. E o vínculo entre o aecismo, essas figuras de proa no saqueio ao Cruzeiro e essa coalizão, digamos, de
desembargadores, figuras do meio jurídico, etc., né? E de certa parte da imprensa mineira, que participaram, digamos, da sustentação desse bloco político esportivo criminoso, né? É uma história ainda a ser contada. Tem algumas boas reportagens, a reportagem do Fantástico, que explora as falcatruas do Cruzeiro, a reportagem do Lucas Ferraz na Folha, de alguns anos atrás, sobre o aeroporto do Aécio. Essas várias coisas, as poucas reportagens que saíram em 2012, na época da prisão dos desembargadores próximos ao Aécio, inclusive primo do Aécio, por venda de sentença, toda essa sequência de reportagens, né, de investigações sobre isso, ele ainda é um xadrez do qual, né, as peças têm que ser colocadas nos lugares, né? E muita gente ainda não sabe da missa um terço, né, do que foi feito em termos de, digamos, relações promíscuas, incestuosas entre o aparato estatal, o sistema jurídico, aparato estatal que eu digo executivo, mineiro, o sistema judicial e o Cruzeiro, né? Essa entidade de direito privado que é o Cruzeiro, que está demonstradíssimo pela reportagem do Fantástico, se viu como gigantesca lavanderia de dinheiro durante muito tempo, né? Durante muito tempo. É claro que, vamos deixar claro uma coisa aqui, né? Todo o futebol brasileiro, com pouquíssimas exceções, assim, de algumas diretorias limpas, novas, que chegaram, o caso do Flamengo, por exemplo, mas tradicionalmente os grandes clubes do futebol brasileiro estão sempre envolvidos em algum tipo de falcatruazinha básica de distribuição de ingresso para organizadas, troca de favores com organizadas, pequenas trocas de favores nas federações, envolvendo às vezes inclusive dinheiro, corrupção, essas coisas todo mundo sabe, né? Só que tem que ficar claro que no caso do Cruzeiro tratava-se de uma operação bastante singular, né? Era uma operação que envolvia, por exemplo, coisas que você não vê, pelo menos que a gente não vê com comprovação em muitos lugares, né? Tipo, o vice-presidente de futebol tinha um salário milionário e ele se pagava bonificações quando o time ganhava. O time ganhava, o cara pagava o bicho para ele mesmo, com o dinheiro do clube. Isso é o de menos, né? Considerando as violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecimento de menores como caução de empréstimo, o pagamento com dinheiro do clube, dos condomínios de conselheiros, né, em troca ou de um cala-boca ou de alguma vantagem. Enfim, o que foi feito no Cruzeiro, ou ao redor e através do Cruzeiro nos últimos anos, é uma coisa que ainda deve ser muito mais investigada a fundo, né? E o rebaixamento, o colapso do Cruzeiro que aconteceu agora, ele não está divorciado de um colapso de um bloco político, o esfarelamento de um bloco político, que ainda mantém algum poder, claro, ainda reúne gente muito poderosa em Minas Gerais, mas que já não governa o Estado, né? Perdeu a eleição. Teve a sua figura de proa, o Aécio Neves, muito desgastado por uma gravação em que ele está ali, né, pedindo dinheiro para o Joesley, e que, no caso do Perrella, foi também fortemente abalado pela revelação aí do aeroporto, do helicóptero com pasta base, né? Mas a maneira em que todas essas peças se juntam ainda pode ser objeto de muita investigação e de muito trabalho jornalístico em Minas Gerais, né? Porque a imprensa mineira, meio acovardada, meio cúmplice, meio com medo, meio ameaçada, ela se furtou a investigar isso, né? Não investigou direito e foi cúmplice também de muita coisa que aconteceu no Cruzeiro. Obviamente, nada do que eu digo aqui sobre o Cruzeiro isenta as falcatruas do Galo nem de nenhum outro clube brasileiro. Mas o nível, o grau de
entrelaçamento entre sistema jurídico, executivo estadual, figuras de proa no bloco político dominante do Estado e lavagem pesada de dinheiro, como aconteceu no Cruzeiro, eu acho que é um caso bastante singular e acho que com todas essas pontas, né, entre as quais, em algumas delas eu mencionei aqui, dê para fazer ainda um trabalho investigativo muito bom. Então é isso. É um tema ainda a ser explorado. Aos co-irmãos azuis do outro lado da lagoa, eu desejo votos de uma Série B com todo respeito e sinceridade, de uma Série B entusiasmante, com estádio cheio e bons jogos, etc. E que o Cruzeiro demore uns 2 aninhos para voltar, né? Passar o centenário na segundona não seria nada mal. Um abraço para todo mundo e boa noite.